Canal Pecuária Sem Segredos, sou José Luiz Porto, médico veterinário. Hoje nós vamos tratar de um assunto muito sério chamado reforma agrária. Nessas andanças pelo Brasil, eu sempre notei que principalmente 99% da onde eu vi pessoas ao longo das estradas com lona sempre foi em áreas de pastagem. Só teve um lugar só no estado de São Paulo que era de uma usina que estava gradeando a terra e esse pessoal ficou rente, como diz, a cerca, com suas lonas no caso. Existe um conceito muito errado, como dizem no Brasil, principalmente pelas autoridades e pelos governantes, é que pastagem, eles não entendem o que é pastagem. Pastagem é uma cultura perene. Uma pastagem, quando ela é implantada na terra, é para 20, 30 anos. E as pessoas acham que não é produtivo no caso. Isso é um conceito muito errado, porque o pecuarista e os seus colaboradores, peões, como dizem capatazes, eles têm que estar ligados 365 dias. É um trabalho árduo, difícil, porque você está mexendo com seres vivos que são principalmente, no caso, os bovinos. É muita responsabilidade. Esse pessoal trabalha num sol escaldante, porque ainda não inventaram ainda ar-condicionado para pôr em cima, como diz, do cavalo, aonde chega à tarde os olhos estão vermelhos de tanta terra, estão cuspindo tijolo praticamente. Então só quem conhece a lida, quem conhece, como diz, o campo, sabe o respeito que nós devemos. E muitas vezes o que está faltando para os nossos governantes é menos Brasília, mais Brasil, menos ar-condicionado com cafezinho e conhecer a realidade do Brasil. E principalmente eu digo isso porque quando a gente vê lançamento de plano safra, alguns comentários até assim por não conhecimento, né? E agora com a ajuda que estão falando que vai ter, principalmente para a agricultura familiar, achando que esse montante é um montante grande. Para vocês terem uma ideia, a França, que é o segundo país maior, como diz, da Europa, que é do tamanho do estado da Bahia, é o equivalente que eles dão, como diz, para a agricultura familiar lá no caso. Então o Brasil tem que ver que nós temos dimensões continentais. Uma reforma agrária aqui no Brasil teria que começar pelas prefeituras, pelos estados, porque eles conhecem a realidade. Então, muitas vezes, a gente nota, né, que tudo que se fala, como dizem, inflação, acaba onde? Em alimentos. Tudo acaba em alimentos. Então, na verdade, como diz, o Brasil tem que saber qual é o foco que ele quer. O Brasil perante o mundo é agro. Se ele quer crescer, se ele quer ser respeitado, ter realmente patamar, é o agro. Hoje o mundo já está com 8 bilhões de pessoas, 8 bilhões, dentro de 20 anos, nós vamos ultrapassar 9 bilhões. E com tudo que o Brasil produz, é 10% de alimento que nós damos para o mundo. É pouco ainda, gente. Nós temos que quadruplicar isso para realmente nós termos um país respeitado pela produção. E nós temos essa vocação. O que está faltando aos nossos governantes é foco. É olhar com outros olhos de responsabilidade. É dar condições para o pequeno produtor, até 50 hectares. Ele não tem condições de ter nenhum equipamento para tocar sua propriedade. É na enxada, ele, a mulher e os filhos. Aí vem me dizer que estão fazendo incentivo para plantar arroz, feijão. Eu acho que vocês não conhecem a realidade, como dizer, do Brasil. Vocês nunca entraram dentro de uma propriedade. E aliás, até a imprensa aqui, quero fazer, como dizer, um parênteses, dar só como diz, a notícia não é o importante. É vocês ir atrás dessa notícia, ver se ela é real. Eu não vi nenhuma reportagem pelo Brasil visitando um pequeno produtor e perguntando se isso é a necessidade dele. Eu não vi nenhuma reportagem em lugar nenhum. E aí vem dizer, não, houve um aumento de 3%. Gente, 3%. Sendo que 70% do alimento que é colocado na nossa mesa vem do pequeno produtor. E ele está precisando do quê? Ele precisa de equipamento, gente.
Não adianta botar foco no lugar errado. Outra coisa que é muito importante, o médio e grande, vamos dizer, produtor, o Brasil é altamente deficitário em silos. O Brasil colhe safras maravilhosas, mas perde 10 a 15%, porque o produtor, coitado, ele planta, ele reza, como diz, para colher, ainda quando ele colhe, o silo do Brasil são os caminhões entupindo as estradas. Tudo errado. Nós temos que ter silos. Então, quer fazer um grande trabalho para os próximos 20 anos? Vê financiamento, mas no mínimo com 5, 7 anos, com dia de prazo, para que os produtores tenham silos, com dia na sua propriedade, possa colher tranquilamente. Essas estradas pelo Brasil, todo ano é atoleiro, ninguém resolve nada. O produtor, pecuarista, então, como é que ele vai fazer, como diz, eu falei muito aqui em reforma, recuperação de pastagem. Você tem que ter no mínimo um financiamento de baixo custo, com carência de 5 anos, que pasto é 20, 30 anos. Para você fazer uma cerca, a implantação de uma cerca é para 20 anos. Então, é isso que nós temos que tomar cuidado. Nós temos que ter respeito ao agro brasileiro, mas o respeito que eu digo é dignidade. Ninguém está pedindo aqui com esmola, hipótese, pelo contrário. O produtor, ele até evita de pegar esse dinheiro, porque sabe que ele vai ter que pagar esse juro. E se der uma intempérie, então, ele fica, a Deus dará. Então, veja o Rio Grande do Sul, quem é que está acudindo, coitado, lá dos produtores, que acabou a terra dele, aquilo vai levar de 7 a 8 anos para recuperar aquela matéria orgânica. Veja o Nordeste, muitas vezes, com a seca que dá, qual é o respeito que se tem a isso? Volto a dizer, reforma agrária é assunto sério. Primeiro vamos resolver quem tem terra, dar condições para que ele tenha maquinário, para que ele possa produzir. Porque não venham me dizer que esse incentivo está sendo tirado, pelo contrário. Porque imposto nesse país, por enquanto, não está se cobrando ainda o ar, como diz que nós respiramos. Porque atrás desse benefício teórico que alguns políticos têm a capacidade de falar, só que os outros políticos que estão vindo não conhecem a realidade. Cadê, como diz, um imposto, como diz, do combustível? Cadê, como diz, o imposto, como diz, do transporte, do supermercado, do mercado? Resumindo, esse dinheiro vem em dobro, vem. Então tudo que se você investir na terra, no produtor, o retorno é grande. Agora, eu acredito sim numa reforma agrária, mas numa reforma agrária assim, de colônias rurais, porque aqueles que querem terra, 1 hectare de terra é muita terra, só que ele tem que ter condições de plantar e vender o seu produto. Não adianta você fazer uma reforma agrária a 70, 80, 100 quilômetros das cidades, como é que ele vai poder sobreviver? Não tem água, não tem luz, não tem equipamento, não tem nem estrada. No fundo, são massas de manobras. Ninguém está preocupado em resolver a vida de ninguém. Colônias rurais, eu acredito, ao redor dos cinturões da cidade, aonde esse que pede terra tenha 1 hectare, porque 1 hectare de horta e 1 hectare de fruta tem que trabalhar muito, porque realmente o resultado vem. Acredito sim, tendo respeito e dignidade ao homem do campo. Chega de conversa. Precisamos de mais Brasil e menos Brasília.